Muito bem, restaurada a bateria. Estou falando que esse crime é um crime muito antigo, muito difícil dele acontecer nos dias de hoje. Embora sabemos então que é uma menor pedal em branco e sabemos também que é uma infração de elevado potencial ofensivo. A pena mínima ultrapassa 1 ano e a máxima ultrapassa 2. Agora, nós temos aqui duas formas desse crime acontecer. A primeira, se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido. Corto aqui. Esse deveria saber é o chamado dolo eventual. Certo? Isso é uma maneira de cometer o crime. Ou seja, funcionário sabe que o tributo é indevido ou deveria saber que o tributo é indevido, mas faz a cobrança mesmo assim. Isso remonta à década do século passado, década de 40, 50, em que pessoas com roupas laranjas iam na casa das pessoas, batiam palma e a vizinhança toda sabia que seria para cobrar impostos. Por isso que eu digo que era mais comum naquela época. Hoje é mais difícil cometer esse tipo de infração. Hoje é mais raro acontecer. Certo? Mas enfim, o crime ainda está aí. O fato, amigos, é que é como se fosse um indivíduo responsável pela cobrança de tributos, um auditor fiscal, ir em um restaurante e dizer: fulano de tal, quando é que tu vai pagar teus impostos? Deixa de ser caloteira. Ou numa sala de aula, já pensou? Tá aqui. Agora, também é possível que esse crime aconteça quando o tributo é devido. E o funcionário emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Daqui a gente tira algumas conclusões, né? A primeira delas é que existe meio vexatório ou gravoso que a lei autoriza. Um exemplo são cartas, as ações jurídicas legais, mas não é possível botar na frente de casa: aqui mora a Patrícia, maior inadimplente tributária do Estado. Mesmo que ela deva o tributo, é crime. Certo? Mesmo que ela deva o tributo, a infração penal aqui vai acontecer. Se deram conta? Só que vem uma questão de prova. Vem uma questão de prova. E a questão de prova vem assim, ó. Vou botar aqui no quadro. Comete excesso de exação aquele que cobra tributo ou contribuição social melhor. Aquele que
cobrar tributo ou contribuição social utiliza para tanto meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Aqui está. Questão de uma assertiva, estilo CESP. Comete excesso de exação aquele que, para cobrar tributo ou contribuição social, utiliza para tanto meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Essa assertiva está certa ou está errada? Pois é. Quando essa questão é colocada, a maioria dos candidatos diz que ela está errada. E por quê? Porque ela estaria incompleta. Não está dizendo aqui que o tributo é devido ou indevido. Mas aí vem a questão. Será que precisa? Será que é necessário que se diga que o tributo é devido ou indevido? Veja, de que forma foi feita a cobrança? Com meio vexatório ou cruel que a lei não autoriza. Vamos supor que o tributo seja indevido. Amigos, se o tributo é indevido, tá? É excesso de exação só por ter cobrado. Pode ser no ouvido da vítima. A cobrança já se deu. Concordam comigo? Então, se for indevido, já caracteriza, já é excesso de exação. Então, já estaria certa. Agora, suponhamos que o tributo é devido. Aí se tornou errado, se tornou crime, porque foi cobrado meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Então essa questão aqui, essa assertiva está certa, porque do jeito que ela foi elaborada, não importa, meus amigos, se o tributo é devido ou indevido. Se é devido, foi utilizado meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, o crime aconteceu. Se foi indevido, só o fato de ter cobrado já configura o delito, já configura a infração penal. Se deram conta? Muito cuidado com isso. Lembrando, amigos, que nós temos duas formas do excesso de exação aqui no 316, né? Nós temos um parágrafo 2º. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Ora, qual é a diferença do parágrafo 1º para o parágrafo 2º? O que diferencia esses dois parágrafos? O parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Ora, pessoal, no parágrafo 1º, o que o legislador está punindo é o comportamento errado. É o comportamento de, olha, tu está cobrando o tributo de forma errada. Tu está cobrando o tributo de quem já pagou. Ou tu está cobrando o tributo de quem não precisa pagar. Ou então tu está cobrando o tributo usando modos vexatórios. Mas o dinheiro arrecadado desses tributos tem uma destinação, são os cofres públicos, e é para lá que o dinheiro vai. Já no parágrafo 2º, não.
No parágrafo 2º, ele troca a destinação, ele desvia, podem ver. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Por isso que a pena, em vez de 8, ela vai a 12 anos. Se deram conta? Ela chega a ir a 12 anos de reclusão. Tem uma diferença, cá entre nós. Ela se torna mais grave. Compreenderam isso? Que bom. Que bom, porque agora a gente entra em outro crime de grande gravidade e de grande importância, que infelizmente nem todo mundo entende. Mas creio que vocês vão entender. Próximo crime. Corrupção passiva. Corrupção passiva prevista no artigo 317 do Código Penal. Aqui, meus amigos, eu vou pedir que os senhores abram a legislação de vocês. Eu não vou abrir aqui no quadro, por uma estratégia de eu precisar usar mais o quadro nesses casos aqui, certo? O que o 317 nos diz? Solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Vejam, meus amigos, que a pena da corrupção passiva é de elevado potencial ofensivo. A pena mínima ultrapassa 1 ano, a pena mínima é de 2, e a pena máxima ultrapassa 2 anos, ela chega a 12. Perceberam isso? Se deram conta disso? Ela chega a 12, pessoal. Então, o que nós temos que cuidar? O que nós temos que entender aqui? A gente tem que se dar conta de que o crime de corrupção passiva, ele tem um pouquinho de diferença da concussão. Porque na concussão, o único verbo é exigir. Se tu não prender o sujeito exigindo a vantagem, tu não prende mais em flagrante. É preciso instaurar inquérito, pedir prisão e por aí vai. Mas a corrupção passiva, se vocês forem ver os verbos, os primeiros são solicitar e receber. Então, se por acaso um funcionário público solicita uma vantagem indevida, por exemplo, solicita R$2.000, e tu diz para ele, não, eu te dou amanhã, ele concorda. Nesse meio tempo, a vítima avisa os policiais, ficam na expectativa, quando o sujeito recebe o dinheiro, é preso. Agora o flagrante de corrupção passiva pode ocorrer, porque os verbos que nós temos lá são esses, solicitar ou receber. Se deram conta? Solicitar ou receber. Então é importante cuidar, é importante tomar o cuidado nesse sentido. Essa vantagem indevida da corrupção passiva, ela já não é tão ampla quanto a da concussão. A corrupção passiva, na vantagem indevida,
é tudo aquilo que não é advindo dos cofres públicos. Quando o legislador pune alguém, e quando eu falo esse alguém, eu estou falando do funcionário público, quando o Estado, quando o legislador pune o funcionário público por corrupção passiva, ele está punindo esse funcionário, evitando que ele trabalhe motivado a incentivos, certo? A presentes, a recompensas. Ele tem que receber o que o Estado vai lhe dar. Então, amigos, é isso que faz a punição da corrupção passiva. Aquela vantagem indevida que está no 317 é toda vantagem que não está amparada pelo Estado. Cuidado em relação a isso. Se deram conta? Policial está trabalhando, fazendo a ronda, vê um veículo estacionado no local irregular. Ele chega para o proprietário e pede R$50 para o cafezinho. Isso é corrupção passiva. Solicitar uma vantagem indevida. Caracterizou aqui a corrupção passiva. Viram que legal? Isso caracteriza a corrupção passiva. Agora, cuidado, vejam que o veículo estava estacionado em local irregular. Ou seja, o sujeito, a vítima, ao pagar, se deu bem. Mas e se estivesse tudo certinho? Se estivesse tudo ok? O veículo estacionado no local certo, o policial chega e diz: me dá R$50, senão eu vou te multar. Aí o crime passa a ser de concussão. Não teria alternativa. Se deram conta? Cuidem isso, pessoal. Cuidem a importância desses detalhes na corrupção passiva. Agora, eu preciso, para que vocês possam entender bem esse crime, fazer um comparativo. E eu vou fazer esse comparativo agora para vocês, para que ninguém erre. Mas antes de tudo, imaginem que eu sou aquele mesmo funcionário público. Eu vejo o veículo estacionado em um local irregular. Eu chego e digo: olha, tu está estacionado em local irregular, eu devo te aplicar uma multa. Mas se tu me der R$50 para o cafezinho, ficamos por isso mesmo. Eu não te cobro nada, tu pode ir. E a pessoa entrega o dinheiro. O policial, ele cometeu o crime de corrupção passiva. Mas e o particular que entregou o dinheiro, como é que fica? Ele não comete crime nenhum, porque ele apenas entregou, ele deu o valor. Ah, e não é corrupção ativa? Não, porque corrupção ativa é oferecer ou prometer vantagem indevida, o que não foi o caso. Certinho? Agora vamos para aqui, amigos. De um lado, nós vamos botar a corrupção passiva. De outro lado, a corrupção ativa. Aqui está. Certo? Primeira coisa. Corrupção passiva, amigos,
é um crime praticado por quem? Por funcionário público. Concordam comigo? Já a corrupção ativa, ela é um crime praticado por um particular. Começa a diferença. Mais corrupção passiva, o funcionário público solicita, recebe ou aceita a promessa. Esses são os verbos. Os verbos estão aqui. Na corrupção ativa, o particular, claro, tudo isso oferece ou promete vantagem indevida. Para quem? Para quem? Para um particular. Na corrupção ativa, o particular oferece ou promete vantagem indevida a quem? Para o funcionário público. Por essa razão que muita gente chama esses dois crimes de crimes de enlace, esses dois crimes de encaixe, porque um se encaixa no outro. Na corrupção passiva, o funcionário público solicita vantagem ao particular. Na corrupção ativa, o particular oferece ou promete vantagem ao funcionário público. Deixando bem claro, amigos, que na corrupção ativa, a vantagem ou oferecimento, o oferecimento ou a promessa da vantagem tem que ser concreto. Imaginem, por exemplo, numa fila para uma festa, o sujeito chega para o da frente e diz assim: quer saber, eu vou oferecer uma grana para o policial não me multar. O policial ouve aquilo e prende o sujeito por corrupção passiva, por corrupção ativa. Não é crime, porque ele não ofereceu o dinheiro ao funcionário público. Ele apenas fez uma conjectura com o sujeito que estava na frente da fila. Certo? Mesma coisa é tu oferecer dinheiro a uma pessoa para ela praticar um ato de ofício e ela não ser funcionária pública. Não vai ser corrupção ativa, porque isso é um delito putativo por erro de tipo. Tu acredita estar cometendo um delito quando na verdade não está. Com base nisso que eu coloquei aqui, algumas situações se colocam à tona. A primeira: é possível existir corrupção passiva sem corrupção ativa? Olha que boa pergunta.
Se é possível existir corrupção passiva sem corrupção ativa? A resposta é positiva. Pode. Claro que pode. E como é que eu sei que pode? Com o verbo solicitar. Funcionário público solicita R$2.000. O particular não entrega, recusa ou paga. Acabou. Simplesmente nós tivemos corrupção passiva e não tivemos a ativa. Só que agora vem o problema. É possível ter corrupção passiva sem corrupção ativa, com o verbo receber, ou seja, sem o solicitar, com o receber? Muitos respondem, não, professor, porque para receber alguém tem que ter oferecido. Concordo, em gênero, número e grau. Mas imaginem o seguinte, imaginem que um sujeito vai até o balcão do INSS, ou melhor, vai até a sala dos oficiais de justiça e diz assim, olha, tu é um grande oficial de justiça, um grande trabalhador, trabalhas com distinção, a cidade, todos estão orgulhosos de ti. Como presente, estamos te presenteando com este vinho de safra 1952. Aqui está, é teu. Eu quero deixar claro que eu não quero nada com esse presente. Eu só quero que tu lembre que um dia eu te presenteei. Tem corrupção passiva aqui? Tem. Tem por quê? Porque o oficial de justiça recebeu a vantagem, recebeu o vinho. Certo? Mas tem corrupção ativa? Não. Por quê? Porque tem uma terceira diferença. A terceira diferença, meus caros, é que na corrupção passiva, não necessita finalidade especial. E a corrupção ativa tem que ter finalidade especial para o particular. Praticar, retardar ou omitir ato de ofício. Vamos lá no 333, dá uma olhadinha. Artigo 333. Olhem aqui. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. É a mesma pena, né? 2 a 12 anos ou multa. E multa, aliás. Às vezes vocês já devem ter visto no YouTube, em algum vídeo, pessoas oferecendo propina a delegado para soltá-lo. Além do crime que ele está ali pelo flagrante, ele ainda responde pela corrupção ativa. Tá aí. Voltamos para o 317. Então, pessoal, entendam que é possível corrupção passiva sem a corrupção ativa com qualquer um dos verbos.
em virtude disso aqui. Ah, professor, mas espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Eu não posso receber um vinho de presente? Não. Não. De regra geral, tu não pode receber nada. Certos regimentos, como cargos de tribunais, até permitem que pequenos mimos em datas comemorativas são permitidas. Mas depende, por exemplo, do juiz que é chefe daquela vara. Teve funcionária que quase foi demitida porque recebeu um bolo de aniversário de um advogado. Então tem isso também. Policiais podem receber? Nada. Oficiais de justiça podem receber? Nada. Tudo isso configura corrupção passiva. Agora, deixa eu só molhar a goela. Agora, uma questão que já caiu em prova, que eu gostaria que os senhores tomassem cuidado. Questão que já caiu em prova, então é importante a gente saber. Prezados, vamos supor que um oficial de justiça tenha que praticar uma diligência. E essa diligência ela tem que ser realizada logo, senão vai perecer o objeto. Só que tem um detalhe, o Estado ainda não disponibilizou a verba para a realização dessa diligência. Não realizou. Sabe o que o oficial fez? Ele tirou o valor do próprio bolso, ele desembolsou e cumpriu a diligência, para evitar o grande prejuízo. Concluída a diligência, ele vai até a empresa responsável e lá, na empresa responsável, ele solicita, ao verbo, solicita o reembolso. A empresa, fabricante de bebidas, lhe restitui, mas não com o valor do reembolso, e sim com um vinho de valor 3 vezes maior. Ele então recebe o vinho, certo? Ele recebe o vinho. Primeira pergunta, teve corrupção passiva aqui? Muitos vão dizer, olha professor, o valor é superior, ele foi no lugar errado, houve. Bom, quem diz que houve corrupção passiva, acertou. Houve aqui corrupção passiva. Vocês têm toda a razão. O problema é o momento. Em que momento houve aqui a corrupção passiva? No momento que o funcionário solicitou o reembolso ou quando ele recebeu o vinho? Cuidado. Quem diz que é quando ele solicitou o reembolso erra. Porque no momento que quando ele solicita o reembolso, a vantagem não era indevida, era devida, era dinheiro dele. Ah, mas não foi o Estado que deu. Bom, isso tu vai resolver na questão administrativo-disciplinar. Não vai resolver aqui. Mas no momento que ele solicita o reembolso, não há aqui, amigos, a corrupção passiva. Mas no momento que ele recebe a mais do que foi desembolsado, a partir daqui nós temos a corrupção passiva. E aí sim ele merece a punição. Certinho? Muito bem. Existe ainda, pessoal, a chamada corrupção passiva qualificada ou majorada,
que está no parágrafo 1º, que fala do aumento de pena de 1/3. Opa! Que fala aqui, ó, que a pena é aumentada de 1/3, se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Então, amigos, vejam, ele solicitou vantagem para não multar e realmente não multa. A pena é aumentada de 1/3. Ele recebe vantagens para apagar multas. Ele efetivamente, pessoal, vai fazer o quê? Ele efetivamente vai ter esse aumento de pena. Certo? Cuidem isso, então, a importância da corrupção passiva qualificada. Temos o parágrafo 2º, que é uma corrupção passiva privilegiada, mas ela vai ficar para depois, pois nós vamos estudar ela com outro delito. Agora, amigos, é o momento do cafezinho, é o momento do chazinho, é hora agora então de darmos uma relaxada e daqui a uns minutinhos estamos de volta. Certinho? Aguardo vocês. Valeu. Tchau, tchau.